Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. É realidade. Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. É realidade. É realidade. Eu me chamo Suiane Costa Ferreira, eu sou enfermeira de formação, sou professora, né, da Universidade do Estado da Bahia, dentro do Departamento de Ciências da Vida, e coordeno o Comunidades Virtuais na UNEB. E pela minha formação, né, acadêmica, Comunidades Virtuais tem se dedicado na UNEB a investigar essas relações, né? Essas inter-relações entre a área da tecnologia, a área da saúde e a área da educação, pensando que os jogos eles são potentes mediadores que vão contribuir efetivamente para uma formação em saúde diferenciada, mas também eles são potentes mediadores para o processo de educação em saúde com os pacientes, com os usuários do Sistema Único de Saúde, com pessoas que a gente vai produzir saúde, mas a gente precisa produzir também uma ambiência de confiança, de educação e de colaboração. Então, os jogos eles também se mostram muito eficientes, né? Nessa criação de uma ambiência para potencializar a educação e, portanto, produzir autonomia dos pacientes, autocuidado, ressignificações dentro da área de saúde. Quando eu finalizei, né, a minha tese, em 2017, 2018, eu estava envolvida com as investigações sobre a modalidade de educação à distância, pensando como a universidade ela promovia, né, implementava e promovia essa política, tentando abarcar toda a sua multicampia e todas as diferenças, né, territoriais, culturais, geográficas e etc., que envolve, né, essa instância da multicampia. E a minha entrada no Comunidades Virtuais, né, esse meu convite para coordená-lo, fez com que eu ressignificasse o lugar da tecnologia dentro da universidade, no sentido de as políticas estão postas e elas existem, mas elas também falam de um lugar potente de modificação, de ressignificações, de serem utilizadas a partir do cotidiano da vida. A gente vive, né, num sistema que, apesar de colocar o objeto jogo muito relacionado à infância, à criança, ou à ocupação de um tempo apenas pelo prazer, do divertimento, esse também passou a ser, para mim, um objeto de investigação do jogo enquanto um potente mediador de um processo de formação, né? Potencializando outras articulações que as metodologias tradicionais, naquele momento, dentro da graduação em enfermagem, não me deixavam perceber tantas inovações, criações e potências. E aí o jogo, então, ele se colocou nesse lugar de um articulador entre o meu fazer dentro da área de saúde, enquanto enfermeira, voltada para a educação, né, e assistência, e esse objeto jogo enquanto uma metodologia ativa, enquanto uma metodologia pedagógica de ensinar e aprender. E, além disso, a gente tem também a minha própria militância, né, enquanto mulher negra, enquanto mulher que pensa e se posiciona, né, contra essa estrutura, né, racista que existe e opera no Brasil, e pensar também como é que o jogo pode ser um disparador para a gente pensar essas questões, refletir essas questões e subsidiar também produções de subjetividades outras, identidades outras que não estão marcadas por essa hierarquia, por esse sistema de opressão que é o racismo.
Então, a gente, dentro do Comunidades Virtuais da UNEB, a gente, além de ter uma linha de pesquisa que investiga o jogo, a saúde e a educação, a gente também tem uma linha de pesquisa que investiga o jogo e as relações étnico-raciais. A gente vem investindo, então, nesse estudo, né? Pensando aí que um dos jogos mais velhos datados da humanidade é o Senet, produzido lá em Kemet, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, a gente tem também a potência desse jogo ser ressignificado na contemporaneidade, dele ser esse mediador, para que crianças, adolescentes, adultos, eles possam se divertir, né? E vivenciar e experienciar um momento de reflexão, sem a dor e sem a violência de estar no cotidiano dessa sociedade racista. Então, a gente vem também desenvolvendo um jogo de tabuleiro, né, para potencializar esse debate com adolescentes nas escolas públicas aqui de Salvador, pensando que o jogo vai ser um facilitador para que esse aluno, para que essa criança, esse adolescente pense sobre sua autoimagem, sua autodeterminação, a sua subjetividade, os seus desejos, tentando se distanciar dessa opressão social que a gente vivencia. Então, estar no CV, vivenciar todos esses processos de aprendizado, de investigação, de produção tecnológica, me atravessa de uma maneira muito positiva, assim, porque não só me fez ressituar o ser enfermeira, né? Não só assistindo diretamente um sujeito funcionando veias ou fazendo um curativo ou assistindo diante de uma parada cardíaca, mas pensando como essas tecnologias, como esses aplicativos ou como esses jogos podem efetivamente contribuir para a melhoria da saúde da população em todos os seus aspectos, sejam nos aspectos, né, sociais, cognitivos, fisiológicos, relacionais, comunicacionais. E, a partir disso, também me colocar como uma pesquisadora que vai potencializar isso nos alunos, né? A gente tem ainda hoje um currículo na universidade muito engessado, e que, apesar das diretrizes curriculares indicarem a necessidade de que a gente tenha temas transversais, entre ele a educação étnico-racial e tecnologias inovadoras, a gente ainda vê muito pouco disso na prática, né? Na vivência desse currículo. Então, Comunidades Virtuais também vem fomentando, estimulando, instigando o próprio departamento e a própria universidade a pensar a produção de um outro lugar, a formação de um profissional de saúde a partir de um outro olhar, agregando essas temáticas que são necessárias para um melhor profissional, para um melhor cidadão, para um melhor cuidar, mas que muitas vezes são marginalizadas no contexto geral de uma formação, onde a gente tem uma hipervalorização do técnico, mas a gente permite que todos esses outros temas que são relevantes para formar, né, as pessoas a contento, de uma melhor forma, para que elas possam, portanto, produzir cuidados muito mais significativos, eles não se percam. Eu passei a coordenar o CV UNEB em 2017, para começo de 2018, e desde então a gente vem se dedicando, né, nessa relação entre jogos, educação e saúde, com desenvolvimento em áreas de ensino, pesquisa, extensão e também de desenvolvimento tecnológico. Dentro da pesquisa, e aí a gente tem os estudantes na área de iniciação científica, a gente tem os estudantes que são voluntários, porque se interessam pelo projeto, a gente tem estudantes do ensino médio que também participam por bolsa, né, na produção das nossas pesquisas, e a gente também tem professores que são pedagogos, professores que são psicólogos, professores que são enfermeiros, professores que são nutricionistas, então todos eles participam desse grupo, né, Comunidades Virtuais, UNEB. E juntos a gente vem desenvolvendo pesquisas que estudam diversas tecnologias e a sua interface com a saúde e a educação. A exemplo de aplicativos mobile que são produzidos para melhorar a assistência à saúde nos hospitais, ou aplicativos que podem ser utilizados para mediar o processo de autocuidado com o usuário, né, com o paciente, ou assim por diante. Assim como também a gente vem estudando recentemente, essa é a nossa iniciação científica mais recente, a gente vem estudando que tipos de produção de cuidados são possíveis de serem performados, produzidos
quando os sujeitos interagem com esses aplicativos que muitas vezes são produzidos para monitoramento apenas, né? Como contagem de passos, ciclo menstrual e etc. Então, que tipo de interações existem nessa rede sociotécnica que se forma entre aplicativos, sujeitos, desenvolvedores, né? A internet e etc. Então, também é importante que a gente venha pensando que tipo de cuidado é esse? É um cuidado prescritivo que se forma? É um cuidado que produz uma independência, que performa um tipo novo de você se ver, de produzir um cuidado, ressignificar a saúde. Então, a gente tem investido nessa linha de investigação científica. Assim como a gente também vem produzindo um projeto de desenvolvimento tecnológico, né, que pensa e investiga o jogo analógico, né, o jogo de tabuleiro, como um mediador potente para a gente mediar o processo de aprendizagem. E aí a gente, em parceria, né, com a agência de inovação aqui da universidade, a gente vem desenvolvendo 3 jogos no momento, 3 jogos que surgiram da nossa relação com o ensino, né? Eu sou professora de uma disciplina aqui no colegiado de enfermagem, voltada para o desenvolvimento tecnológico educacional. Então, os meninos precisam produzir uma tecnologia voltada para a educação e saúde, e por causa da minha expertise, da minha coordenação no CV, eu propus esse desenvolvimento de um jogo, né, para ser o mediador do processo de ensino e aprendizagem. E o resultado foi que a gente teve 8 jogos desenvolvidos por esses alunos, e aí a gente fez todo um processo de seleção, e 3 grupos foram contemplados, e esses 3 grupos a gente teve, então, um melhoramento da ideia, sessões de testagem, a gente fez parcerias, né, com a professora Cíntia Dias, da Fiocruz do Rio de Janeiro, então ela também atuou como esse analisador externo para melhorar mecânicas, estratégias dos jogos, e os jogos estão na fase final de conclusão de design e de impressão. Então, a gente também vem fomentando, né, um novo papel desses alunos, que não só de utilizar jogos para a mediação do seu processo de trabalho, mas também que se coloquem no lugar de desenvolvedores potentes de uma tecnologia para o Sistema Único de Saúde, que vai viabilizar um processo de educação a partir de metodologias ativas que vão efetivamente contribuir para a produção de saúde desses pacientes. Assim como a gente também fomenta a própria universidade, né, a ser esse nicho de produção tecnológico em articulação com o sistema de saúde, com o serviço de saúde, que são muitas vezes locais onde a gente realiza os nossos estágios, as nossas práticas, e também com um grupo de desenvolvedores da própria universidade, sejam eles professores, alunos dos diversos cursos, né, curso de jogos, do curso de saúde, e também egressos, ex-alunos da própria universidade, que foram convidados a retornar e a participar desse projeto. Então, também é um fomento a esse trabalho coletivo, né, esse trabalho interdisciplinar importante para a produção de um bom jogo. No desenvolvimento do trabalho de comunidades virtuais na UNEB, a gente vem encontrando alguns desafios, que basicamente se relacionam com a falta de estrutura. A gente tem uma dificuldade, né, de manter os nossos espaços, a manutenção dos nossos equipamentos, salas com maior conforto para que a gente possa se reunir enquanto grupo, pensar, produzir. E isso não é algo que atinge diretamente, exclusivamente, comunidades virtuais, mas esse é um processo, né, que os pesquisadores no Brasil vêm sofrendo, aliado a um desinvestimento, né, de pesquisas científicas. E aí a gente tem dificuldade também, porque cada vez mais temos menos editais, né, de fomento dentro dessa área. Assim como escassez ou redução das bolsas para os nossos estudantes. Então, se os estudantes precisam aprender na experiência do pesquisar, eles também precisam de bolsa para se manter estimulados, envolvidos e focados na pesquisa, porque senão eles começam a se dispersar em outras áreas que vão atender às suas necessidades de subsistência e de autossustento. E a gente vai perdendo, portanto, alunos com grande potencial, né, de produzir conjuntamente. Então, essa falta de investimento, não só da universidade, mas também, né, do nosso governo, impacta diretamente no que a gente vem produzindo dentro de comunidades virtuais. E com relação também ao estigma que a gente ainda tem sobre o objeto jogo dentro da formação em saúde. Muitas vezes,
professores, diretores, a gestão pensa esse lugar do jogo para ligado às áreas da infância, às áreas de cuidar da saúde da criança, mas não pensa o jogo como um mediador para todas as instâncias, né, de saúde. Então, esse isolamento, muitas vezes, também prejudica com que a gente faça novos vínculos, novas relações que potencializariam as nossas investigações dentro do próprio departamento. E o que a gente tenta fazer para burlar esse desafio é investir em redes que não necessariamente precisam estar dentro do departamento de saúde. A gente pode fazer redes com os pesquisadores de educação, com os pesquisadores da tecnologia de outros departamentos, a gente faz rede fora da própria universidade. Isso é um modo de burlar o desafio, né, de vencer esse desafio e que contribui, inclusive, para potencializar ainda mais as comunidades virtuais, que acaba muitas vezes sendo mais conhecido fora da universidade do que dentro da própria universidade. E dentro das ações que a gente vem desenvolvendo, eu penso que o grande destaque é essa rede colaborativa que a gente vem formando. Eu fico muito feliz quando nas nossas reuniões semanais, eu olho para comunidades virtuais da UNEB e percebo esse imbricamento entre várias pessoas de territórios, de experiências, de trajetórias diferentes, voltadas para um mesmo objeto. E aí a gente tem os graduandos da saúde, dos seus diversos cursos, a gente tem os professores do Departamento de Saúde, mas a gente tem profissionais já formados que descobriram o CV posteriormente à sua formação e voluntariamente quiseram entrar nesse grupo para pensar juntos a tecnologia. A gente tem alunos de graduação, alunos do ensino médio, que estão lá aprendendo a pesquisar, aprendendo a ser cientistas, né? Ainda quando ainda nem sabem o que vão fazer na sua faculdade, no seu curso superior. A gente tem professores do ensino médio, professores de educação infantil, pedagogos que estão no CV tentando aprender como potencializar o jogo na sua sala de aula e conseguir melhorar o processo de educação que ele já desenvolve, né, com seus alunos do ensino público de Salvador. Então, é essa potência do CV que tanto me fascina, é ter pessoas tão diferentes, de experiências tão distintas, juntas, pensando, produzindo, desenvolvendo. E o que isso resulta, né? Isso resulta em não a produção de uma tecnologia ou a produção de uma ciência por ela mesma, mas a gente vem pensando em como isso contribui efetivamente para as práticas cotidianas. Então, quando a gente está pensando num jogo voltado para a educação étnico-racial, como é que um aluno, um estudante que está dentro de uma escola, que tem um currículo embranquecido, que tem um currículo transversalizado pelo racismo, que tem professores não formados a contento para esse debate escolar, como é que esse jogo pode ser um criador de uma ambiência para fomentar isso, para permitir ou potencializar essa reflexão? Como é que, além de se divertir, ele vai ter um momento de dizer, olha, a escola olha para mim, a escola me olha como um pertencente a esse lugar. Ao mesmo tempo que a gente também vem desenvolvendo e validando tecnologias que vão estar à disposição para que enfermeiros, nutricionistas, odontólogos, médicos melhorem, potencializem, refinem a sua assistência ao sujeito, considerando a cultura desse outro, né? As experiências, as vivências desse outro, para que o encontro entre profissional e paciente ele seja horizontalizado, para que ele seja verdadeiro, para que ele seja um encontro de pessoas que vão juntas coproduzir um processo de educação e um processo de saúde. Os nossos objetos, né, os nossos produtos desenvolvidos, eles têm essa função de sair apenas de uma produção de artigos ou produção de apresentações em eventos, mas pensar como é que comunidades virtuais da UNEB pode efetivamente contribuir para a comunidade onde a gente está instalado. Lembrando que o território da UNEB ele é um território negro, né? A gente está instalado na periferia da cidade, uma periferia negra, e que é um antigo quilombo. Então, nada mais justo que a própria universidade e o comunidades virtuais consiga contribuir para essa formação desse sujeito, na sua saúde e também nas suas relações étnico-raciais na sociedade. Eu desejo vida ainda mais longa para comunidades virtuais. Essa história que começou há 20 anos atrás com a professora Lin, que ela siga potente, forte, divertida, frutífera, e que a gente vá fazendo diferenças, não só na vida dos pesquisadores que estão na rede,
mas também de pessoas, né, que vão, de algum modo, ser afetadas e tocadas por essas tecnologias e pelas nossas produções. Que a gente continue sendo esse grupo que produz coletivamente, produz colaborativamente, mas que a gente não perde o foco, que são sempre nas pessoas, sejam elas os pesquisadores ou aqueles sujeitos que a gente está pensando, né, quando a gente produz a nossa tecnologia. Então, vida longa ao CV. Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto É realidade. É realidade. É realidade. Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. É realidade. É realidade.